Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Tomo a liberdade de saudar a todas promotoras e procuradoras de justiça, promotores e procuradores de justiça, servidoras, servidores, estagiários e estagiárias do Ministério Público e também o público externo, na pessoa do ilustre promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária, Dr. William Garcia Pinto Coelho. Cumprimento também os expositores e os presidentes de mesa, a quem desde logo agradeço pela pronta disponibilidade em aceitar o convite para estarem conosco neste dia memorável em que se realiza o primeiro Seminário Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro. O evento de hoje é uma realização do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público de Minas Gerais, CEAF, em atendimento à solicitação do CAUET, que é o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária. Inegável a importância do tema dessa ação educacional, porque a corrupção é fenômeno mundial e há registros de que desde a antiguidade está presente na humanidade, o que não a torna menos danosa para o desenvolvimento dos países, em especial aqueles que, a exemplo do Brasil, ainda não conseguiram concretizar todos os direitos fundamentais assegurados em suas constituições. Não há dúvida que a corrupção impede, ou ao menos posterga, a concretização de direitos fundamentais, porque a evidência, o numerário desviado dos cofres públicos deixa de ser aplicado em políticas públicas que implicariam a redução da desigualdade social. Além disso, é inegável que o desvio de recursos públicos resulta na diminuição da oferta aos cidadãos de direitos básicos, como, por exemplo, a educação, a saúde, a segurança e a moradia. No Brasil, o marco inicial para a consolidação da democracia foi a Constituição de 1988, e desde então, com frequência indesejada, escândalos envolvendo agentes públicos, servidores públicos e empresas públicas e privadas vêm a público. Convém lembrar que o nosso primeiro presidente eleito após a redemocratização do país respondeu a processo de impeachment em razão de atos que violariam o princípio da moralidade. Além disso, há mais de uma década, a corrupção se tornou assunto recorrente na mídia, nas conversas informais e na academia, sendo que ganhou especial relevo a partir do denominado processo do mensalão, que expôs publicamente como se dava a corrupção no meio político. Posteriormente, a denominada Operação Lava Jato, que se desdobrou em diversas fases e revelou um esquema de corrupção grandioso que, ao desviar numerário da Petrobras, teria abastecido os cofres de diversos partidos políticos, agentes públicos e empresas, o que traz à tona outro grave problema, o de financiamento privado de campanhas políticas e o fomento à corrupção. Na era da tecnologia, a forma da circulação de ativos mudou, e dessa forma, se de um lado a sociedade se beneficia de projetos inovadores que propiciam o desenvolvimento socioeconômico, de outro, cresce a preocupação e a necessidade de enfrentamento à lavagem de dinheiro, que financia a macrocriminalidade econômica e financeira. Nesse contexto, imperioso conhecer não só a forma de atuação das organizações criminosas e como outros países a combateram, mas, em especial, refletir sobre os desafios atualmente encontrados para o eficaz combate a essas organizações e à lavagem de dinheiro. Também, sendo necessário, conhecermos as tecnologias disponíveis para o rastreamento de criptoativos, tudo isso buscando o eficaz combate à corrupção. As palestras programadas para esse evento abordam temas relevantes e atuais,
e demonstram a importância e a oportunidade desta ação educacional para aqueles que se dedicam ao combate à corrupção, temática tão cara à nossa instituição e à sociedade. Desta forma, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional agradece mais uma vez a disponibilidade dos nossos palestrantes e a todos os demais envolvidos nesta ação educacional tão importante e que, tenho certeza, será enriquecedora para a atuação dos membros do Ministério Público e para todos aqueles que nos assistem. Com essas brevíssimas considerações, eu desejo a todos um excelente evento e passo a palavra ao promotor de justiça, William Garcia Pinto Coelho, que conduzirá os trabalhos nesta manhã. Muito obrigada. Doutor William, o senhor está com a palavra. Bom dia a todos. Doutora Elaine, é uma honra trabalhar em conjunto com o CEAF. Doutora Elaine e doutor Pablo estão fazendo uma grande gestão à frente da escola institucional, com cursos relevantes, interdisciplinares, com uma visão ampla. Obrigado pela oportunidade, pela parceria e pela realização de um evento tão importante e tão relevante para a nossa coordenadoria do CAUET. Bom, dar bom dia a todos, aos colegas de Ministério Público, tanto de Minas Gerais quanto outros estados. Eu vejo que diversos colegas que trabalham no âmbito do CIRA nacional, colegas do Rio de Janeiro, colegas do Espírito Santo, colegas de vários estados de outras regiões estão nos acompanhando, colegas da Receita Estadual de Minas Gerais, da Receita Federal, de outras receitas estaduais, de controladorias internas, da CGE, das polícias civil, militar e federal, colegas da iniciativa privada que trabalham, compliance officers, principalmente daqui da região metropolitana, que trabalham o tema de prevenção à lavagem de dinheiro no âmbito das corporações, das organizações, bom dia, acadêmicos e estudantes. Bom, o CAUET, a coordenadoria que, em conjunto com a Escola Institucional, está promovendo esse evento, que eu estou à frente desde o início do ano, ela já tem um longo caminho consolidado na investigação e na apuração de crimes econômicos e crimes tributários, principalmente em razão da atuação por longos anos de dois colegas brilhantes, que foi o Dr. Rogério Filippeto e o Dr. Renato Frois, dois grandes amigos e grandes promotores de justiça, e também muito por conta do CIRA. O CIRA Mineiro, Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, é o primeiro CIRA instituído no Brasil, já tem 14 anos, forma 15 anos em maio do ano que vem, e é uma articulação permanente entre o Ministério Público, a Receita Estadual, as polícias civil e militar, a Advocacia Geral do Estado, a Secretaria de Segurança Pública, e nos últimos 14 anos alcançou a recuperação de ativos de quase 15 bilhões de reais. Então, no âmbito é um grande desafio assumir o CAUET com uma articulação já tão robusta, mas desde o início do ano, nesse 14º ano do CIRA, nós buscamos talvez alcançar uma nova fase e novos desafios. A partir de uma análise econômica do direito, nós percebemos que organizações criminosas, os criminosos, eles têm uma lógica racional de análise, ainda que intuitiva, de custo-benefício, no momento de fazer escolhas sobre praticar o crime, assumir os riscos inerentes à persecução penal ou às atividades de fiscalização, controle e investigação do Estado, e em contrapartida, os benefícios, em grande medida, financeiros das atividades criminosas. Então, a partir do momento que nós atacamos essa lógica econômica do crime organizado, nós temos maior probabilidade de alcançar resultados positivos, não só na repressão, mas também na prevenção. Vejam, por exemplo, o caso de Varginha, que aconteceu recentemente, o investimento em armamento daquela organização criminosa pode ter chegado a mais de R$1 milhão. Então, se nós atacamos essa lógica econômica que sustenta as grandes organizações criminosas, nós temos uma grande chance de obter mais sucesso. E foi esse o desafio que nós buscamos nesse último ano e estamos encontrando grande parceria aqui no estado de Minas Gerais. No âmbito do CIRA, iniciamos um projeto chamado CIRA 360 Graus, que, dentre diversos eixos estruturantes, um dos principais é a canalização de esforços, não só para crimes econômicos e tributários, mas para buscar
a recuperação de ativos e a investigação financeira de outras tipologias de crime de organizações criminosas. Recentemente, há 2 semanas atrás, ocorreu o Dia Internacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e, na oportunidade, nós assinamos a Carta de Belo Horizonte contra a Lavagem de Dinheiro, com assinatura em peso das instituições mineiras. O governador Romeu Zema assinou a carta, esteve à frente dessa articulação, os secretários de Segurança Pública, de Fazenda, o Advogado-Geral do Estado, o Tribunal de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jarbas Soares Júnior, esteve à frente dessa iniciativa também da carta no âmbito do CIRA. Ainda no Ministério Público, nós temos uma bandeira de gestão, que é a Unidade de Combate à Corrupção, a UCC, e a criminalidade, a Unidade de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, chamada UCC, que vai ser uma grande estratégia e articulação para envolver os GAECos, as coordenadorias do CAUET, de patrimônio público, muito na perspectiva de análise econômica do direito e para buscar atacar os fundamentos econômicos das organizações criminosas. Para buscar uma articulação da sociedade civil, também há 2 semanas atrás lançamos o projeto Justiça e Arte, com a articulação de 11 cartunistas mineiros, artistas gráficos mineiros, que vão lançar uma série de charges junto com o Ministério Público contra a lavagem de dinheiro. E também, dentro de toda essa organização, lançamos o primeiro ciclo, Seminário Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, que tem 4 perspectivas principais na sua construção. É um evento internacional, interinstitucional, interdisciplinar e intersetorial. Então, muito além do que as discussões tradicionais que travamos das questões jurídicas da lavagem de dinheiro, o objetivo desse evento é promover a reflexão das interfaces internacionais desse fenômeno da lavagem de dinheiro, intersetoriais. Então, temos representantes da iniciativa do ambiente de negócio, de criptonegócios, da Associação Brasileira de Criptoativos. E interinstitucionais, teremos colegas do Banco Central, da Receita Federal, do Ministério Público, e interdisciplinar, porque buscamos, através do conhecimento de tecnologias, de rastreamento de ativos e da compreensão melhor dos fenômenos de criptolavagem, ampliar nossos horizontes para buscar mais efetividade nesses novos desafios. Bom, a partir dessa construção, a primeira intervenção, a primeira palestra, é com muito orgulho que a gente consegue trazer o professor Nikos Passas, que é um acadêmico internacional de peso, de renome. Ontem, nesses últimos dias, nós conversamos, ele pediu para a gente alterar a ordem em razão de fuso horário. Então, o que seria a primeira palestra do professor Nikos, falando sobre transnacionalidade nos crimes de lavagem de dinheiro, ela vai ficar para a segunda palestra e adiantamos o primeiro painel, com o Antônio Marcos, que é o representante do Banco Central, que vem na sequência com a doutora Paula Aires, tratando de ativos virtuais, numa perspectiva institucional do Banco Central e pessoal. Ele que é um grande estudioso e um grande expoente e articulador, tanto no Congresso Nacional quanto entre as instituições, sobre os temas de criptoativos. Na sequência da tarde, depois da palestra do professor Nico Passas, teremos também a palestra sobre Know Your Transaction, ou seja, conheça a sua transação, que são novas tecnologias para rastreamento de ativos financeiros através de tecnologias de criptoativos. Participarão 2 representantes de empresas de tecnologia que estão à frente dessas soluções tecnológicas de rastreamento de ativos, a Chainalysis e o Cellebrite, com uma nova ferramenta que está trazendo para o Brasil, com a mediação do Nicolas Sack, que é o host de um importante podcast que nós temos acompanhado e temos sugerido até que as pessoas que têm curiosidade em aprender um pouco mais sobre criptoativos assistam e prestem atenção. É o Future of Money, promovido pela revista Exame Investimento. Então, vai ser uma conversa muito interessante entre a iniciativa privada e um host que tem um podcast bastante interessante. E, por último, vamos falar de criptolavagem em um panorama regulatório no Brasil e no exterior, com o Bernardo, da Associação Brasileira de Criptoativos, e o Gelson Garçoni,
da Receita Federal. Lembrando que a Receita Federal é uma das primeiras instituições brasileiras que tem efetivamente alguma normatização que impacta nesse microsistema de criptoativos. Bom, a última palestra, o último painel vai ser mediado pelo nosso colega Mauro Lovitch, coordenador de crimes cibernéticos. Lembrando que esse ano esse tema tem sido muito demandado pelos colegas promotores, pelos colegas da Receita Estadual, das Polícias Civil e Militares no âmbito do CIRA, porque duas operações em atuação conjunta com o GAECO de Minas Gerais, o Ministério Público alcançou o bloqueio e a recuperação de criptoativos em operações de investigação de lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Então, é um tema cada vez mais relevante e é importante que nós promovamos esse debate com uma perspectiva intersetorial e interdisciplinar. Doutora Elaine, mais uma vez, obrigado pela organização do evento. A gente tem muito orgulho da sua gestão à frente da Escola Institucional e eu, se me permitir, passarei a palavra para a doutora Paula Ares, coordenadora-geral do GAECO de Minas Gerais, que vai ser a mediadora do primeiro painel, junto com o colega Antônio Marcos, do Banco Central. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, Paulo. Sim. Ok. Queria agradecer mais uma vez a CEAF também por me convidar para presidir a mesa. Agradecer também ao meu amigo William pelo convite, parabenizar pela realização do evento. Esse tem sido, né, o combate à lavagem de dinheiro tem sido uma das grandes bandeiras do Ministério Público Mineiro, inclusive nessa nova parceria que a gente tem feito com a Ordem Econômica e Tributária, o crime organizado e o patrimônio público. As organizações criminosas, praticamente todas, têm como finalidade última o lucro, né, o lucro ilícito, então faz parte normalmente das atividades, os crimes de lavagem de dinheiro. A gente tem sempre batido nessa tecla, que além da gente buscar a privação da liberdade, a gente tem que ter medidas de persecução patrimonial. O GAECO tem atuado nesse sentido, a gente teve um resultado bastante expressivo nesse ano com medidas patrimoniais, e essa tem sido a tona da nossa atuação enquanto agentes de combate ao crime organizado. O tema dessa nova palestra, dessa primeira palestra, né, com essa alteração do horário, os arquivos virtuais, é um tema novíssimo, muito desafiador. Como bem disse o William, a gente já teve algumas experiências aqui em Minas Gerais, batemos a cabeça aí em várias questões. É um mercado lícito, né? Mas embora lícito, em razão da pequena regulamentação ainda, ele é usado muitas vezes de forma ilícita. Então, é importante que a gente conheça os instrumentos que a gente tem. E até hoje, coincidentemente, eu vi um artigo dizendo que acho que é o sexto ativo, o Bitcoin é o sexto ativo do mundo com maior valor de mercado. Quer dizer, a gente está diante aí de um gigante, né, que só tende a crescer. E é impossível que a gente combata o crime organizado se a gente não atuar na lavagem de dinheiro, e especialmente na lavagem de dinheiro que utiliza esse mercado que é lícito, que é o mercado dos ativos virtuais, das moedas virtuais. Então, é com muita satisfação que vou passar a palavra para o palestrante, Antônio Marcos Fonte Guimarães. Ele é chefe da subunidade no Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil, engenheiro mecânico, advogado, mestre em Direito Empresarial pela UniCeub, mestre em Gestão Econômica de Negócios pela Universidade de Brasília, pós-graduado em Métodos Quantitativos pela Universidade de Brasília e pós-graduado em Auditoria Contábil pela Universidade de Brasília. Atualmente é responsável pela coordenação de diversos trabalhos ligados a inovações financeiras, tais como sandbox regulatório, fintechs de crédito, open banking, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, criptoativos, entre outros. O webinar vai ser gravado, a escola virtual vai disponibilizar depois. Queria pedir ao pessoal que faça suas perguntas lá no chat, que no final, se a gente tiver tempo hábil, a gente vai fazer ao palestrante aqui, senão elas vão ser enviadas por e-mail. Então, Antônio, com muita satisfação, te passo a palavra pelo prazo de 40 minutos, ok? Obrigado, Paula. Primeiro, queria agradecer a oportunidade. É uma honra receber um convite de um órgão tão distinto como o Ministério Público. Parabéns pela iniciativa. É fundamental, né, para o combate à lavagem de dinheiro esse tipo de articulação entre os órgãos, né, principalmente o Ministério Público, é o expoente, né, como fiscal da lei. Eu vou aproveitar o tempo aqui para... fiquem à vontade para me interromper, tá? Eu vou só... vocês conseguem ver a apresentação?
Eu vou só fazer um pequeno disclaimer, é que quando eu estou apresentando, às vezes eu não consigo ver erguer a mão, tá? Então vocês fiquem à vontade para me interromper, tá bom? E agradecimento especial também ao Dr. William, tá, pelo convite. Foi um prazer conhecê-lo, viu, William? Bom, eu queria iniciar nossa conversa aqui fazendo uma rápida introdução sobre as finanças descentralizadas, tá? O Decentralized Finance, né, que é os sistemas DeFi, que é um tema que é muito difícil você falar de cripto sem fazer um pequeno apanhado sobre o que trata essa finança descentralizada, né? Porque o conceito de DeFi vem num ambiente que você tem produtos financeiros que estão disponíveis numa rede pública, descentralizada, comumente na população ela é chamada de blockchain, que permite que qualquer pessoa, em tese, acesse sem necessidade de você ter um intermediário, que é o que muitas vezes é chamado de tecnologia trustless, né? Você dispensa a necessidade de um centralizador para aquelas transações. É exatamente esse sistema que tem permitido a sofisticação de diversas negociações em outros ativos, não só os ativos virtuais, pela existência de uma tecnologia superior que começou com a plataforma Ethereum, chamado de Smart Contracts, que permite que você automatize contratos com cláusulas que estão previstas dentro de um código de programação. E para o contexto da nossa conversa aqui do tema, talvez a principal característica do sistema descentralizado e relacionado à negociação de ativos virtuais seja a característica da compositividade. Basicamente, de forma bem resumida, a compositividade ela permite no sistema descentralizado que você tenha integração de diversos modelos de negócio que vão se encaixando como se fossem peças de um Lego. Então, você viabiliza dentro de um sistema descentralizado a construção de diversas camadas de integração de negócio, envolvendo os ativos virtuais, que é o tema da nossa conversa aqui de hoje, e outras questões, os stablecoins, que não deixa de ser um ativo virtual também, né, com um mecanismo de estabilização, ativos tokenizados, eu estou falando de ativos já regulamentados pelo mercado, o próprio mercado de crédito, derivativos e outros, né? E esse sistema, o descentralizado, ele agrega uma série de vantagens. Por exemplo, não caberia trazer aqui uma lista exaustiva, mas, por exemplo, você tem um aumento de segurança em algumas negociações, ou estrutura do sistema, porque ele concentra o risco de forma em único ponto nas redes centralizadas, de forma que você tem a validação das transações de forma em nós distribuídos. Se você tiver a falha em um desses nós, você não tem um comprometimento da rede como um todo, o que é diferente do que acontece numa rede centralizada. E também outra vantagem que vale a pena mencionar é que você, em sistemas DeFi, você tende a ter um maior potencial para promover a inclusão financeira, como mecanismos de microfinanças, por exemplo, ou na área de pagamentos. Porque, em geral, exatamente por causa da característica de compositividade que eu mencionei anteriormente, você tem em geral, tá? Você tem uma redução dos custos de inserção de novos negócios na rede, o que você acaba viabilizando uma democratização do serviço dentro dessas estruturas. Tá? E acho que cabe sempre mencionar que os sistemas DeFi e CeFi, ou seja, os sistemas descentralizados e os sistemas centralizados, eles podem coexistir perfeitamente, mesmo no âmbito dos ativos virtuais. E aí eu só faço um pequeno disclaimer novamente, que no Banco Central a gente prefere utilizar a nomenclatura do GAFI, de ativos virtuais, do que o nome comum criptoativos. Em geral, mesmo nos ativos virtuais, você pode ter, ainda que você tenha um ambiente de negociação dentro de um DeFi, de movimentação de titularidade desse ativo nesse ambiente, você, em geral, tem a liquidação financeira no ambiente centralizado dentro do mercado financeiro tradicional. Além disso, você também tem, por exemplo, mecanismos de tokenização de ativos que já existem, né? Em geral, você pode ter diversas etapas de transação dessa tokenização, como, por exemplo, na emissão do ativo, ela pode ocorrer em ambiente, a emissão e a negociação pode ocorrer em ambiente descentralizado, mas você pode ter, por exemplo, a vinculação de garantias dentro da entidade de infraestrutura de mercado que funcionam dentro do ambiente centralizado já, regulado, inclusive, pelo próprio Banco Central. E você tem também, nessa discussão DeFi e CeFi, um debate que começou a ganhar mais corpo em ambiente nacional e internacional, que são as stablecoins, que acabaram também impulsionando a discussão sobre Central Bank Digital Currency, que ainda está bem incipiente, mas o Banco Central tem participado ativamente no debate internacional a respeito. Tá? E se o DeFi ele tem
tantas vantagens, sempre surge a pergunta do porquê regular esse mercado de ativos virtuais, né? Na verdade, nem tudo são flores, né? Isso aí eu estou, de certa forma, ensinando o padre a rezar a missa, porque o Ministério Público sabe disso muito bem, né? Você tem falhas que a literatura chama de falhas de mercado e falhas de escolha, sendo a primeira, em geral, relacionadas que justificam, ou seja, as falhas de mercado, uma intervenção do Estado, quando o livre mercado não consegue produzir um comportamento que promova o melhor ajuste do interesse público, né? E exemplos de falhas de mercado seriam, por exemplo, vulnerabilidades a ataques cibernéticos, né? E um exemplo clássico disso ocorreu no Japão, em 2014, com na empresa corretora de criptoativos, a MTGOX, em que, em decorrência de um ataque hacker, foram furtados 850 mil bitcoins, que por valores atuais, que está mais ou menos 66 mil dólares um bitcoin, você atingiria montas aí em torno de 56 bilhões de dólares. Você também tem problemas também relacionados na falha de mercado, com problemas de governança, porque a despeito de você ter já uma tecnologia automatizada no ambiente centralizado, chamada DAO, né, que é Decentralized Autonomous Organizations, que pressupõe ou propõe a trazer algumas regras de governança automatizadas para esse sistema, e você não tem ainda uma segurança no arcabouço jurídico que permite a imputação de responsabilidade quando você tem negociações em ambiente descentralizado. Fazendo só um paralelo, se você tem negociações, por exemplo, no mercado de crédito, centralizada numa instituição autorizada, uma instituição financeira, você consegue, na ocorrência de uma irregularidade, identificar um agente responsável para responder administrativamente, civil, penalmente. No ambiente centralizado, você não tem isso ainda de forma plena, clara, quem seria o responsável na eventual ocorrência de um ilícito. Então, isso é um desafio que também é debatido na discussão de ambientes centralizados, e obviamente envolve diretamente a negociação dos ativos virtuais e a tecnologia adjacente, né, o blockchain ou o Ethereum. E você tem também falhas de escolha, né, que estão relacionadas a problemas de privacidade, né, vazamento de informações, né, que está no Brasil hoje tem como marco legal a LGPD, a Lei 13.709 de 2018, e você tem também questões relacionadas a problemas de falhas de condutas, tanto na perspectiva do investidor, como do consumidor, e o problema central aqui, mais grave, né, que é o uso dessa tecnologia ou desses ativos para promover o crime de lavagem de dinheiro, previsto na Lei 9.613, e também, obviamente, o combate ao financiamento do terrorismo, que também é uma preocupação internacional, especialmente do GAFI. E, novamente, não é surpresa nenhuma para um órgão como o Ministério Público, né, que tem, inclusive, o pilar aí de diversas ações visando a prevenir essas falhas que estão aqui de mercado e de escolha, que você mesmo na jurisdição brasileira, você já tem alguns evidências de que essas falhas estão ocorrendo, ainda que não em escala que venha comprometer negociações no mercado privado, mas já são num nível preocupante, problemas não só de escala, mas de ocorrência direta de relacionados a crimes de lavagem de dinheiro ou de condutas inadequadas que lesem investidores ou o consumidor, provocando danos à poupança popular. E além de questões relacionadas a problemas de conduta, e aí não necessariamente mais discutindo questões relacionadas a ilícitos, já há evidências de que a negociação dos ativos virtuais e o interesse de pessoas, entes relacionados ao mercado privado, ao mercado público, está crescendo em âmbito internacional. Você tem aqui um levantamento, por exemplo, que mostra a distribuição de negociação de ativos virtuais proporcionalmente ao PIB per capita, que já mostra que você tem um interesse ou alguma negociação, a distribuição do uso desse ativo é espalhada em âmbito internacional, você não tem mais jurisdições em que ele não teria acesso, isso é natural, até pela característica da tecnologia descentralizada, que permite que você, se você tem acesso à internet e um aplicativo celular, você consegue negociar bitcoins ou outras moedas, ativos virtuais que estão disponíveis aí no mercado. Você tem
também, principalmente mais recente, desde 2018, houve um salto significativo em 2021, alguns atribuem até em decorrência um pouco da pandemia, um salto muito grande na capitalização de mercado desses ativos, segundo levantamentos da Investment.com, as 5 maiores moedas hoje estima-se terem um valor de capitalização de mercado próximo a $1 trilhão, e mesmo no mercado nacional, no mercado brasileiro, você já tem uma evidência de que os residentes, né, eles já têm interesse relevante comparativamente, não a grandes ativos no mercado de crédito, por exemplo, mas ativos de menor liquidez. De 2019 para 2020, por exemplo, segundo dados da Receita Federal, você teve um salto próximo de 76% no volume de negociação de ativos virtuais por brasileiros, segundo a estimativa daquele órgão também, divulgado na imprensa, brasileiros teriam movimentado em torno de 127 bilhões de reais de volume em criptoativos, pegando aí novamente as 5 maiores moedas disponíveis no mercado. Né? Ainda dentro desse contexto de ampliação de escopo de utilização, já há também, dentro do escopo nós chamamos de investidores institucionais, uma demonstração de maior interesse, seja na negociação direta desse tipo de ativo ou na disponibilização desse tipo de serviço para clientes. Então, por exemplo, o BNI Mellon, em 2020, ele divulgou que oferecia serviço de custódia de ativos virtuais para os seus clientes. É uma instituição grande, que opera em altos volumes nesse tipo de investimento. O JP Morgan manifestou o interesse de abrir o uso das suas plataformas para pagamentos utilizando ativos virtuais para liquidar obrigações de seus clientes, ofertou e passou a abrir contas para corretoras de Bitcoin dentro da sua estrutura. O Citigroup também sinalizou a possibilidade de aceitar o Bitcoin como contrapartida para liquidação de operações em que ele é intermediário no comércio internacional. Você tem também hoje, ainda falando de investidores institucionais, a abertura de diversas ETFs, né, que são Exchange Trade Funds, que são fundos que têm suas cotas negociadas em bolsas no mundo todo. No Brasil, a CVM permitiu a constituição da primeira ETF, e já há outras, né, em 2020. O próprio Estados Unidos, agora, 1 ou 2 semanas atrás, aprovou a primeira ETF dentro da sua jurisdição, o que é uma sinalização forte, porque é o polo financeiro do mundo, né, os Estados Unidos. Então, o fato do Estado norte-americano permitir a constituição da primeira ETF é uma sinalização de que talvez esse tipo de negociação tenha vindo para ficar, esse tipo de ativo, esse tipo de investimento, e você tem, inclusive, no âmbito internacional, até mesmo os agentes de Estado promovendo iniciativas que permitem a interseção dos ativos virtuais com questões públicas, como, por exemplo, a Prefeitura de Miami, que sinalizou que poderia coletar impostos, tendo como pagamento o Bitcoin como contrapartida. Né? Então, são exemplos que mostram que o âmbito dos ativos virtuais deixou de ser algo meramente marginal da perspectiva de volume de negociação para algo que está se tornando, de certa forma, vamos colocar uma palavra um pouco forte, institucionalizado. Né? E essa preocupação também existe na perspectiva dos organismos internacionais. Eu trouxe da visão financeira, vamos colocar assim, os 3 principais aqui, que seriam, por exemplo, o Financial Stability Board, que tem uma perspectiva mais preocupada com a estabilidade do sistema financeiro. E isso é uma opinião que eu posso falar aqui, que é corroborada pelo Banco Central da perspectiva brasileira, tá? Os ativos virtuais hoje, eles não trazem um risco para o sistema financeiro nacional e internacional que poderia agregar uma consequência sistêmica. Isso não existe na atualidade. Mas há sim, e também, repito, preocupações por parte do Banco Central que visem acompanhar esse mercado para garantir que não haja falhas, por exemplo, no que esteja relacionado à proteção tanto ao consumidor como ao investidor que atua nesse mercado. Claramente é uma preocupação grave que as estruturas do mercado financeiro não sejam utilizadas para fins de lavagem de dinheiro, utilizando esse tipo de ativo ou a tecnologia adjacente
aos ativos virtuais. Há preocupações aqui também relacionadas mais à Receita Federal, mas também de evasão fiscal e evasão de capitais, né, porque essa tecnologia pode facilmente e é utilizada para a realização de remessas para o exterior e do exterior, remessas de capitais. E também é uma preocupação que temos discutido muito com a CVM, do uso dessa tecnologia para a oferta ilegal de valores imobiliários à revelia da Lei 6385. Né? Também é um organismo internacional importante nesse debate, é o BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, em que você tem discussões mais que de construção de um tratamento prudencial para prevenir a exposição de risco excessivo das instituições financeiras autorizadas a esse tipo de ativo. De forma muito resumida, o Banco Central tem acompanhado essas discussões, pretende construir um arcabouço de requerimento de capital, separando esses ativos em dois grandes grupos, em que você teria ativos que teriam um risco um pouco menor, que teria mecanismos de estabilização, como as stablecoins, ou ativos que seriam meras tokenização de ativos já regulados. Esses você também, obviamente, teria requerimentos de capital associados à sua exposição, mas seria menor do que os ativos virtuais puros, né, que seriam, por exemplo, o Bitcoin, e que você nem tem um mecanismo de estabilização e nem se caracteriza como uma tokenização de um ativo que já é regulado. E um órgão que não pode ficar de fora nesse debate, que é o GAFI, né, e aí é impossível não falar da recomendação 15 do GAFI, que foi editada em 2019, em que ele impõe aos países membros, e aí inclui-se o Brasil, a obrigatoriedade de construir um arcabouço legal e infralegal que requeiram uma prévia autorização para que as Virtual Asset Service Providers possam funcionar na sua jurisdição. Aí só lembrando que as Virtual Asset Service Providers, apelidadas de VASP, são a nomenclatura dada para o GAFI para as corretoras de ativos virtuais. Tá? Nessa mesma recomendação do GAFI, também ele coloca alguns parâmetros, como, por exemplo, que a jurisdição que construir o arcabouço legal e infralegal para regular esse mercado, ele obrigatoriamente terá que fazer uma análise reputacional dos controladores e administradores dessas instituições, como acontece hoje, né, na autorização que o Banco Central confere para as instituições financeiras. Ele enfatiza que a mera existência de uma autorregulação construída pelo mercado privado não é uma providência suficiente para atender os requisitos dispostos na recomendação 15, e também enfatiza o GAFI que o órgão regulador e supervisor ele tem que ter poderes de supervisão para exigir informações que sejam necessárias para fazer o devido monitoramento desse mercado e, inclusive, poderes para impor sanções na detecção de ilícitos provocados por essas entidades. Né? Alguns países, e eu trouxe aqui alguns exemplos, eles têm avançado na regulamentação desse setor. No caso dos Estados Unidos, né, a OCC, que é ligada diretamente ao Tesouro norte-americano, ele já autoriza, né, que instituições financeiras supervisionadas por esse órgão possam manter depósitos com lastro em stablecoins. Também permite que se utilizem, né, essas stablecoins, e parece que alguns ativos virtuais também, que sem mecanismo de estabilizações, possam fornecer serviços bancários típicos, tendo como contrapartida de pagamento ativos virtuais, e também admite que se utilize a tecnologia adjacente, o que eu acho que é até louvável, porque ela tem várias outras aplicações que não necessariamente a negociação de ativos virtuais, para construir produtos e serviços inovadores para os seus clientes. Isso, no final da apresentação, vou fazer uma rápida referência, esse tipo de uso de tecnologias descentralizadas para promover inovação tem um relacionamento muito próximo com o Instituto que nós estamos já em curso, tanto no Banco Central como na CVM e na SUSEP, que é o sandbox regulatório. Mas mais para frente a gente conversa um pouco sobre isso. Na União Europeia já há discussão de uma proposta de regulamentação tanto para os emissores, né, de ativos virtuais, como as entidades que servem como intermediadoras disso em nome de terceiros, que são as VASP, né, uma regulamentação que tem a denominação lá de Market in Crypto Assets, apelidada de MiCA, né, e é interessante observar que a proposta da União Europeia ela não se restringe unicamente para cumprir a recomendação 15 do GAFI, ou seja, ela não está só preocupada, não dizendo que isso é menos, obviamente, com a prevenção à lavagem de dinheiro, mas também para assegurar a proteção ao consumidor, ao investidor e trazer
uma regulamentação prudencial a respeito também. É um tratamento completo, né? Ele abarca diversas frentes. E no Reino Unido, você tem a submissão de uma consulta pública pelo Tesouro britânico para tentar construir também uma regulamentação sobre ativos virtuais e as entidades que atuam nesse segmento. Aqui no cenário nacional, da perspectiva do mercado financeiro de capitais, acho que é sempre bom enfatizar, nós não temos ainda um marco legal que confira competência a nenhum regulador para regular diretamente o mercado de criptativos. Mas, tanto o Banco Central como a CVM temos competência para dispor, legalmente inclusive, sobre a exposição das instituições reguladas a esse tipo de investimento, né? E, em face dessa competência, que eu repito, não é para regular o mercado de criptativos, nós não temos ainda competência legal para fazer isso, mas visando proteger o mercado institucionalizado que está dentro da nossa jurisdição, editamos, alguns anos atrás, uma recomendação de que o sistema financeiro tivesse cautela ao se expor a esse tipo de ativo e, principalmente, a oferecer esse tipo de produto aos seus clientes. E, mais recentemente, foi permitida o registro de derivativos e certificados de operações estruturadas que estivessem referenciados em ativos virtuais, desde que você atenda alguns critérios de independência, consistência, transparência de cotações e metodologias adequadas de precificação de risco. No âmbito da CVM, eles fizeram uma manifestação que eu achei muito pertinente, louvável, muito correta, de que não se regula a tecnologia. Ou seja, se você promover um ICO, que é uma emissão de valores imobiliários, utilizando uma tecnologia descentralizada, o fato de você não utilizar uma tecnologia tradicional centralizada para um IPO não afasta a competência da CVM disposta no artigo 2º da Lei 6385. Ou seja, o fato de você usar uma tecnologia distinta não descaracteriza essa ação como uma emissão de valores imobiliários que deve estar registrada na CVM e sujeita à supervisão daquele órgão. E, recentemente, ainda em 2020, a CVM autorizou o funcionamento da primeira ETF no Brasil, né, que passou a ser listada na Bolsa, né, no Brasil só temos uma, que é a B3, e estabeleceu alguns parâmetros, como, por exemplo, que a custódia dos ativos que são lastro dessas cotas sejam registradas em países que os ativos virtuais já estão regulamentados por lei. Eu achei, dentro da perspectiva do que acontece no âmbito internacional, importante trazer aqui para a nossa conversa a experiência japonesa a esse respeito. Por quê? Porque a experiência japonesa ela é um parâmetro interessante de como evolui a relação do Estado com esse universo dos ativos virtuais, né? Eu diria que a experiência deles começou com o incidente da Mt. Gox, né, em 2014, como eu já mencionei brevemente no início da conversa, e que, à época, ela era responsável por 70% do volume global de negociação de bitcoins, concentrados nessa única corretora. Ela sofreu um ataque hacker em 2014, que extraviou, né, furtou o equivalente a 850 mil bitcoins dos seus clientes. Em decorrência disso, e por algumas outras questões, o presidente da entidade foi acusado de fraude e peculado e foi condenado à prisão em decorrente dessas acusações, né? Esse incidente, logicamente, repercutiu no mundo todo, provocando oscilações e queda significativa no preço do próprio ativo virtual, né, pela insegurança que se verificou, mas, ato contínuo, houve uma espécie de renascimento desse mercado, não só no Japão, como nessa área internacional, onde eu poderia dizer que o divisor de águas desse incidente foi o ano de 2017, em que, na jurisdição japonesa, decidiu-se, foi um pioneiro no mundo, eu diria, a esse respeito, editar uma lei denominada Payment Service Act, que alterou a lei bancária japonesa, que é o Banking Act, para regular o mercado de ativos virtuais e as entidades que são responsáveis por fazer a intermediação desses ativos em nome de terceiros, corretoras de ativos virtuais, ou o nome que nós entendemos mais apropriado, as VASPs, né, as Virtual Asset Service Providers. Nesse mesma iniciativa legal, o Estado japonês ele conferiu ao órgão supervisor Financial Service Agency, o FSA, a competência de regular e supervisionar as entidades que fazem a intermediação de ativos virtuais junto aos seus clientes.
E, em decorrência dessa iniciativa, o próprio mercado privado constituiu uma associação, a Japanese Cryptocurrency Exchange Association, que estabeleceu diversas diretrizes autorregulatórias tentando visar um saneamento, né, uma boa conduta nesse mercado da perspectiva do consumidor e investidor e da prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, né? Bom, feitas essas considerações, o que eu gostaria de propor às senhoras e senhores aqui presentes eram algumas reflexões, eu diria até principiológicas, do que eu entendo que talvez fossem pontos que, na eventual intenção do Estado brasileiro, já há algumas discussões preliminares a esse respeito, de regular esse mercado, talvez devessem ser observadas. A primeira diz respeito ao paralelo de você regular a atividade de intermediação ou regular a negociação peer-to-peer em ambiente blockchain de negociação de ativos virtuais. Isso tem um trade-off, tem uma dicotomia nisso aí. Você não tem hoje nenhuma jurisdição, nenhum Estado soberano que conseguiu monitorar operações peer-to-peer em blockchain. Não é viável, mesmo houve uma tentativa na China, isso não logrou êxito, até pela impossibilidade tecnológica a esse respeito. Como eu mencionei antes, né, se você tiver acesso à internet e um celular, você consegue fazer operações com terceiros livremente. O problema, e aí eu entendo que é o foco de uma eventual iniciativa regulatória, e entendo que deve ser o foco de preocupações dos órgãos de Estado, aí eu coloco o Ministério Público, Banco Central, CVM, Receita Federal, na prestação de serviços de intermediação desses ativos em nome de terceiros. Isso sim, é possível de você monitorar, regular, e controlar e estabelecer requisitos de conduta e requisitos prudenciais, né? E, enfatizando esse ponto de vista, o próprio GAFI, em sua recomendação 15, exige que a regulação seja feita sobre a atividade de intermediação, que é, por exemplo, você prestar serviço de custódia desses ativos em nome de terceiros, ou ainda, o que é mais comum, você oferecer serviços de troca do ativo virtual por uma moeda soberana ou vice-versa, ou serviços de remittance, né, que é utilizando a tecnologia do ativo virtual para transferir recursos do país posterior ou vice-versa. E lembrando que o próprio Japão também, na iniciativa que ele tomou em 2017, foi nesse sentido, que eu acredito, não há uma afirmação oficial a esse respeito, que pode ter estimulado a linha de construção da recomendação 15, feita pelo GAFI em 2019. Um ponto que eu gosto de enfatizar também, que é muito destacado pela recomendação 15 do GAFI, é que é importante que os órgãos de Estado, e obviamente o regulador supervisor, tenham poderes, né, para assegurar o cumprimento das medidas regulatórias que eventualmente venham a ser dispostas, né. Se você não tiver poderes para impor uma conduta a esse respeito, a própria norma e a lei fica vazia, né, esvaziada a esse respeito. Isso é um entendimento que o Ministério Público entende de forma louvável. E um ponto que eu gosto sempre de enfatizar nas discussões a esse respeito, que é fundamental nesse debate, que exista uma definição muito clara do que é um ativo virtual, né? E definir um ativo virtual, na verdade, se você quiser fazer isso de forma precisa, é fundamental que você estabeleça dentro de um arcabouço jurídico o que não é ativos virtuais. Isso é importante porque muito facilmente você vê isso tanto na literatura, na doutrina jurídica e econômica a esse respeito, como também nas discussões que você vê no mercado privado. É muito comum você confundir o ativo virtual com mecanismos de tokenização de ativos já regulamentados. E o perigo de você fazer essa confusão dentro do arcabouço jurídico é que você provoca insegurança em mercados que já estão institucionalizados. Se você confundir uma regulamentação futura, eventual, de um ativo virtual, que tem disposições específicas para controlar esse mercado, com outros tipos de ativos que já estão presentes, regulamentados no país, você pode trazer insegurança em mercados que já funcionam de forma apropriada, provocando até mesmo, eventualmente, né, o afastamento de algumas instituições da negociação desses ativos, ou até problemas jurídicos na liquidação disso perante as partes que estão envolvidas. Eu vou tentar trazer um exemplo que
se não estiver claro, vocês fiquem à vontade de me interromper, eu posso voltar, que me parece que é um exemplo que talvez traga um caso concreto que poderia surgir se houvesse essa confusão, né? Vamos pegar, por exemplo, supor um caso que acontece no Brasil, uma fintech de crédito que tem por modelo de negócio fazer o famoso desconto de duplicatas, adquirindo duplicatas escriturais de micro e pequenos empresários do país. É muito comum que nesse tipo de operação a fintech procure veículos de securitização, normalmente um fundo de investimento de direito creditórios, para fazer a cessão desses ativos, buscando dessa forma uma captação no mercado de capitais para continuar a dar um giro, um fluxo dos seus negócios, né? Vamos, hipoteticamente, fazer um exercício de imaginação que essa fintech resolva fazer uma ampliação do seu modelo de negócio, trabalhando não somente com duplicatas, mas também com títulos do agronegócio, que foram regulamentados recentemente pela Lei 13.986, né, títulos do agro, por exemplo, cédulas de produto rural, que são negócios que são muito vinculados ao pequeno produto rural, e também cédulas de crédito bancário, né? Nesse caso, a partir dessa ampliação de negócio, é crível, e posso até dizer possível, que essa fintech resolva construir mecanismos de tokenização, por exemplo, em que esse token representasse frações de cada um desses ativos que poderiam ser negociados com outros veículos de securitização, como, por exemplo, a companhia securitizadora ou o próprio Fundo de Investimento de Direito Creditórios, o FDIC. Nesse ponto, aí é importante sempre enfatizar que o simples fato de tokenizar esses ativos não torna esses investimentos caracterizadores de ativos virtuais, né? A duplicata escritural, ela continua e deve continuar a ser regida pela Lei 13.775 de 2018. Os títulos do agronegócio continuam sendo regulados pelas disposições da Lei 13.986, da mesma forma que a cédula de crédito bancário, que é uma representação do crédito, deve continuar a ser regulada pela Lei 10.931 de 2004. Né? É complicado, traria uma grande insegurança jurídica confundir esses dois universos, inclusive para a própria disposição da regulamentação específica que teria que ser ditada para os ativos virtuais, né? E aí, finalizando, como eu mencionei anteriormente, um instituto que já está em andamento, né, e foi regulamentado tanto pelo Banco Central, como pela CVM, como pela SUSEP, que tem uma relação muito forte com o universo descentralizado e os ativos virtuais, pelo potencial de trazer inovações, é o sandbox regulatório. O sandbox regulatório é um instrumento, né, que permite uma interação mais próxima entre o Estado e o mercado privado, viabilizando que tecnologias inovadoras e projetos inovadores possam ser executados no ambiente real da economia, com clientes reais, mesmo que não tenha uma autorização ou uma compliance perfeito com a regulamentação em vigor. A intenção desse instrumento é permitir que projetos inovadores que possam trazer benefícios para o consumidor, para o investidor e para o mercado privado em geral, possam funcionar em modelos de teste experimental com acompanhamento muito próximo do regulador e do supervisor, de forma segura, para se avaliar, uma vez percebido que os riscos estão bem tratados desse negócio, ele venha a receber no futuro uma autorização definitiva para funcionamento, né? O Sandbox, ele se iniciou a primeira experiência no Reino Unido, patrocinado pelo Financial Conduct Authority, o FCA, que é o órgão de conduta britânico, e já tem diversas iniciativas de sucesso no mundo, principalmente no continente asiático. No Brasil, a primeira iniciativa aconteceu, nas Américas, a primeira iniciativa aconteceu no Brasil, tanto, como já mencionei anteriormente, regulamentado pelo Banco Central, CVM e SUSEP. No caso do Banco Central, esse marco regulatório nasceu em outubro de 2020, por meio das resoluções CMN 4865 e resolução BCB 29, e o primeiro ciclo de funcionamento do Sandbox nasceu em dezembro do mesmo ano, por meio da resolução 50, e ele está em andamento no momento, com diversos projetos. Na verdade, nós recebemos 52 propostas, e que ainda está em fase de seleção, contemplando as diversas áreas que são dentro do interesse estratégico do Banco Central, envolvendo o mercado de câmbio, mercado de crédito rural, o Open Banking, o PIX, questões que possam estimular a inclusão financeira e etc. Né? Só para fins didáticos, rapidamente,
mostrando como é que seria basicamente o funcionamento do Sandbox, como é que ele tá tendo o andamento dele neste momento, né? Recebemos propostas que se encerraram em março agora de 2021. Ainda estamos num período de seleção, que na verdade ele está em fase de conclusão, em que há a escolha dos participantes. Nesse momento, eles passam por um primeiro crivo que você avalia a competência legal do órgão para regular aquele empreendimento e a caracterização daquele projeto como, de fato, inovador e havendo, como aconteceu, um número de propostas superior ao número de vagas, que no caso do Banco Central foram de 10 a 15, você tem critérios de classificação que contemplam a presença daquele projeto dentro das prioridades estratégicas do Banco Central, o grau de maturidade do projeto, a capacidade da entidade de controlar os riscos que estão envolvidos naquele projeto inovador e a robustez da sua estrutura de governança, né? Uma prerrogativa que foi utilizada é a possibilidade de prorrogação por 90 dias do prazo de avaliação quando o número de projetos superar mais que o dobro o número de vagas, o que de fato aconteceu. Feita a análise, nós estamos ainda em fase de recursal, né, das seleções, havendo a divulgação do resultado, segundo os normativos, 5 dias úteis depois haverá o início formal do sandbox regulatório, em que você tem a oferta de produtos e serviços por esses projetos inovadores para clientes reais na economia. E nessa etapa, que é uma característica super importante do sandbox, você tem o intenso monitoramento e avaliação da supervisão por um comitê que verifica se o funcionamento desses projetos ocorre de forma satisfatória da perspectiva do regulador, né? Sem lesão a partes envolvidas, principalmente ao consumidor. Uma prerrogativa que nós criamos nessa regulamentação foi importada da experiência britânica, que é o pivotamento, que é a possibilidade de, durante a experiência, se o projeto estiver tendo sucesso, ampliar o escopo do projeto mediante prévia autorização do Banco Central. E, concluída a experiência, ela se encerra por 3 grandes razões. A primeira é pelo simples decurso do prazo, a segunda é pelo sucesso do empreendimento, ele logrou êxito em obter uma autorização definitiva antes do término da experiência, e uma terceira opção, que a gente espera que seja pouco ou não utilizada, é pelo cancelamento da autorização, seja pedido do próprio interessado, porque percebeu que o seu negócio, ao contrário do que se esperava, não é economicamente viável, ou pelo cancelamento de ofício por detecção de alguma irregularidade, ou pela conclusão da supervisão de que o projeto agrega mais risco do que se entende como adequado dentro do mercado que está sendo regulado, né? Bom, novamente eu agradeço a oportunidade, eu espero ter conseguido transmitir informação de forma clara, mas se não foi, eu estou à disposição para esclarecimento de dúvidas, tá? E, novamente, obrigado. Muito obrigada, Antônio Marcos, foi ótima. E a pergunta que tem aqui no chat tem até um pouco a ver com... Acho que você falou um pouco sobre isso, né? Até que ponto que a dificuldade de regulamentação vem pela natureza do ativo virtual, em razão da tecnologia, ou se tem uma possível intervenção política. A pergunta aqui do Cícero é se a falta de regulamentação do peer-to-peer no blockchain pode ser devido à real dificuldade de assim o fazer ou a possível intervenção política de instituições a quem não interessa essa regulamentação. A pergunta é boa, mas eu vou colocar na perspectiva pessoal que tenho acompanhado isso pelo menos tentando com uma certa proximidade, tá? Eu acho que a questão política já foi superada. Eu não tenho dúvidas que o interesse de alguns estados de regular, eu não diria a tecnologia, porque a tecnologia, dificilmente no Brasil você não tem, dentro da CVM, Banco Central e SUSEP, regulamentações vinculadas a questões tecnológicas. Você regula o mercado. Obviamente, essa tecnologia específica do DeFi, ela chama muita atenção pelo potencial que ela tem de promover negócios inovadores, né? Mas a questão política, ou seja, aquela intenção, né, que se coloca muitas vezes na imprensa de coibir o uso de tecnologia que poderia comprometer ou, vamos dizer assim, colocar em desafio instituições que já estão funcionando no mercado, já está superada, porque até mesmo os estados soberanos, inclusive o Banco Central, quando discutem, por exemplo, a própria emissão da CBDC, que é uma moeda soberana,
contempla a possibilidade de uso da tecnologia DeFi. A preocupação é realmente que os negócios inovadores que surjam não ocorram de forma disruptiva no sentido negativo, ou seja, de forma que você não consiga controlar eventuais lesões às partes envolvidas, aí tanto o consumidor como as partes que estão negociando entre si no mercado fornecedor, como também o risco, pelas características do negócio, que essa estrutura seja utilizada para a ocorrência de crimes, principalmente o crime de lavagem de dinheiro. E eu repito, né, tanto na jurisdição nacional quanto internacional, já se percebeu que esse risco é concreto. Então, repito, a questão política, para mim, já está superada. Não é essa a intenção principal de ação regulatória sobre esse mercado, não. Ok. Antônio, e em relação, assim, nesse panorama que você mostrou, eu nunca tinha visto o panorama de regulamentação no mundo, né? Comparando o que a gente tem no Brasil com o que a gente tem internacionalmente, a gente ainda tem muito o que regular, né? Me parece que a gente ainda tem o que regular. O que você acha que seria prioridade aí para a gente, tendo como viés esse combate ao crime organizado? Ou seja, qual regulamentação traria melhores instrumentos, especialmente para o Ministério Público, no combate ao crime de lavagem de dinheiro praticado por meio de ativos virtuais? Eu acho que uma preocupação que me parece, pelas palavras do Dr. William, até vocês vão ter alguma palestra a esse respeito, é assegurar que a característica de facilidade que você tem de se manter oculto dentro das transações em ambiente DeFi sejam bem saneadas, né? Se você está fazendo algo lícito, logicamente, resguardados os direitos de privacidade, né, que estão dispostos na LGPD, não tem por que você se esconder. E o próprio Gafi tem uma preocupação forte nesse sentido, quando ele estabeleceu dentro das suas recomendações a obrigatoriedade de observação do Travel Rule, né, que é que todas as transações feitas em ambiente oficial sejam rastreáveis e com a perfeita identificação das partes envolvidas. Então, eu diria que sim, que é um desafio, tá? Porque apesar de todo o ambiente blockchain, da mesma forma que você tem em Ethereum, facilmente você tem um rastreamento das transações, a identificação das partes envolvidas não é algo tão simples. Você tem códigos que representam alguém, e esse alguém pode ter um ou múltiplos códigos dentro da transação, e facilmente você pode se ocultar por trás de um número. E essa que é a questão do Travel Rule que o Gafi tanto aborda em suas publicações, né? A importância de que, se você precisar identificar quem são as partes envolvidas em determinada transação, principalmente transações que você tem suspeita de ocorrência de ilícitos, você possa chegar a quem de fato está fazendo a promoção daquele negócio. Eu diria que, no momento, o desafio aí do Ministério Público e Receita Federal, Banco Central também, seria isso, tá? Sem desprestigiar outras questões também que estão envolvidas nesse cenário, né? Ok. William, quer fazer alguma pergunta? Você está sem som. Bom, primeiro agradecer ao Antônio Marcos, assim, foi realmente muito esclarecedor. É um tema árido, né, principalmente para nós do sistema de justiça, que acompanhamos de forma indireta as regulações, mas é muita tecnologia, são muitos termos, às vezes, muito novos para nós. Mas eu tenho algumas perguntas, sim, enfim, algumas curiosidades que os colegas têm me perguntado do Ministério Público ou da Receita, e algumas curiosidades pessoais. Tem sido discutido hoje os CBDCs, né, os Central Bank Digital Currencies, e no Brasil tem se falado sobre o real digital. Então, eu queria que você, enfim, falasse para a gente um pouco sobre esse panorama da criação de uma moeda digital pelos bancos centrais, como é que tem ocorrido isso no mundo e qual é o panorama no Brasil? A gente caminha para isso e de que forma isso pode afetar ou prevenir ou facilitar o rastreamento de recursos para investigações e prevenção à lavagem de dinheiro? Obrigado pela pergunta, William. É um tema que certamente o Banco Central, o próprio presidente Roberto Campos, várias vezes manifestou essa posição, né? Ele tem acompanhado de perto essas discussões a respeito do CBDC no cenário internacional. Há a constituição de um grupo técnico estudando esse assunto dentro do Banco Central, que está interagindo com outros órgãos também, inclusive a Receita Federal, né? E certamente o Ministério Público é um órgão central nesse debate. O que é desafiador. Alguns desafios
eu diria, estão mais próximos de problemas que nós temos em países como o nosso, que são países emergentes, né? Porque o CBDC, ele pressupõe uma maturidade estrutural do país. E o que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que está nos rincões aí do interior do país, ele pode não ter acesso a uma estrutura tecnológica mínima para você conseguir fazer as transações que você precisa no seu dia a dia, né? Que no mínimo, pelo menos na realidade atual, para você ter acesso a um wallet, uma carteira digital, onde estaria armazenada as suas CBDCs, que serão os seus reais digitais, você teria que ter no mínimo um smartphone. Nós sabemos que na realidade brasileira isso não é algo que está disseminado em 100% da população, principalmente num país como o nosso, que tem dimensões continentais, né? E há outras questões que estão debatidas aí no âmbito internacional relacionadas à CBDC, que ainda não foram solucionadas, que é o impacto que ele tem no mercado financeiro em funcionamento. Por exemplo, se você optar pela emissão de uma moeda digital que é custodiada pelo próprio Banco Central, existe um risco muito grande de você ter um esvaziamento dos depósitos às vistas, o que você acabaria com o efeito multiplicador da moeda, comprometendo o mercado de crédito. Então, são questões que estão sendo debatidas, já há algumas soluções alternativas propostas, inclusive em grandes órgãos internacionais, como, por exemplo, que a emissão ocorra dentro do mercado institucionalizado privado, autorizado pelo Estado, né? Para evitar esse esvaziamento do mercado financeiro pela detenção de carteiras particulares das pessoas junto ao Banco Central. E é um tema desafiador, né? Sobre a questão de rastreabilidade, sem dúvida, William, a tecnologia permite, e aí é uma decisão do Estado ao grau que isso vai ser feito, mas ela permite uma rastreabilidade plena, sem dúvida. Tá? A tecnologia descentralizada, ela foi construída para funcionar como mecanismo de rastreabilidade. O desafio, mas no caso da construção pelo próprio Estado de uma moeda digital, isso poderia ser superado, é a plena identificação das partes. O que traz um outro desafio, né, que é assegurar a privacidade das pessoas em suas transações, né, que também já tem outro arcabouço legal em vigor. Eu diria que o debate, apesar de estar intenso, ele é ainda incipiente, sabe? O que eu percebo é que nenhuma jurisdição, mesmo aquelas que tomaram algumas iniciativas, como o governo chinês, que avançou muito, né, nessa digitalização da economia, e o Brasil, que tem algo que é um passo primeiro nesse sentido da moeda digital, que foi o próprio Pix, ainda não tem resposta definitiva para essas questões, mas eu acredito que elas virão, e certamente elas vão ser feitas, e é bom que isso não seja feito às pressas, para ser feito de forma responsável, né? Como tem sido feito o debate aqui no Brasil, e eu conheço as pessoas que estão envolvidas nisso, são muito preocupadas com que isso seja feito de perspectiva jurídica e econômica madura, né? Mas sim, tá? A tecnologia permite pleno rastreamento de quaisquer transações que sejam feitas na economia, com, logicamente, muito mais eficiência do que as transações feitas com moeda espécie. E sobre essa questão de rastreabilidade, a gente vai ter um painel à tarde para tratar desse tema especificamente, mas eu queria saber a sua opinião. Enfim, se nós formos pensar no purismo da criação, né, do Bitcoin, por exemplo, lá do Satoshi Nakamoto, o white paper, me parece, pelo menos, pelo que eu ouço, pelo que eu leio, que tem uma pretensão de não haver uma autoridade central, né, nas finanças descentralizadas, enfim, nas criptomoedas. Alguns dizem até uma pretensão anarcocapitalista, ou seja, não haver um órgão central regulador da circulação de valores virtuais, né? Mas como que a gente conjuga essa pretensão do ideal, pelo menos inicial, das moedas digitais e virtuais, com a ideia que você falou sobre rastreamento, né? E em que medida rastreamento e anonimato caminham juntos? E o tema do painel da tarde são estratégias de Know Your Transaction, né? De prevenção à lavagem de dinheiro. Em que medida está caminhando uma regulação para que as VASPs, né? ou enfim, as exchanges, tenham que manter registros ou informar sobre as transações que realizam na prestação de serviços de moeda digital. Enfim, eu acho que eu estou falando um monte de coisa ao mesmo tempo, mas qual é a sua perspectiva sobre esse possível dilema, né, entre a pretensão de não haver uma autoridade central nas finanças centralizadas ou, enfim, alguns criptomoedas,
e a ideia de know your transaction, né, de rastreamento das transações, ainda que mantendo o anonimato de quem é o autor da transação. Você pode falar um pouco sobre a perspectiva sobre isso? Essa questão, né, que muitas vezes é colocada por os chamados assim, anarcocapitalistas, eu, na minha percepção, conversando com entidades privadas, que talvez até tenham iniciado com essa perspectiva, vamos colocar assim, ideológica, tem se alterado com o tempo, porque eu percebo algumas iniciativas de entidades que já atuam nesse mercado oferecendo serviço para os seus clientes, que também optam por parte do serviço de forma descentralizada e parte centralizada pela dificuldade que eles mesmos estão encontrando de garantir uma boa governança corporativa dentro da sua empresa. Então, o que eu penso sobre essa primeira pergunta, Miriam, que é uma excelente pergunta, todas elas estão muito bem relacionadas, tá? É de que eu não vejo problema de que você construa um ambiente totalmente centralizado, contanto que você consiga assegurar uma identificação plena de quem assume a responsabilidade de cada uma das etapas dessa negociação. Deixa eu tentar explicar. Se você oferece um serviço, por exemplo, de depósito ou registro de ativos financeiros, hoje isso acontece com as entidades de infraestrutura de mercado, regulado pela Lei 12.810, que são as registradoras e depositárias. A própria Bolsa nossa, a B3, é uma depositária de ativos financeiros. Não há como você transferir isso para um ambiente descentralizado sem você poder imputar a responsabilidade pela ação indevida na imputação desse depósito. Por exemplo, esse depósito de um ativo financeiro, muitas vezes ele está atrelado a garantias reais. Por exemplo, títulos do agronegócio tem como contrapartida, muitas vezes, por exemplo, uma CDCA, um CDAWA, produtos agrícolas que estão armazenados em ambientes de armazéns warrants, né? Você não tem como afirmar que, por estar num ambiente centralizado, se houver uma descaracterização da garantia que seria representada por esse título, que simplesmente ninguém pode ser responsabilizado por isso. Essa é a dificuldade do ambiente centralizado. Ainda não houve uma resposta clara a esse respeito, porque quando você tem distribuído numa rede de nós, em que a pessoa alega que ele simplesmente validou uma transação, sem estar se responsabilizando por todos os negócios jurídicos que estão adjacentes, essa limitação, ao mesmo tempo, cria barreiras para a expansão do próprio negócio. A solução para isso está em nível ainda, vamos colocar assim, do debate doutrinário. Pensa-se, por exemplo, numa opção de você aperfeiçoar a tecnologia DAO, né, que é uma proposta de governança automatizada. Como é que seria esse aperfeiçoamento? Você poderia identificar quem dentro daquele ambiente descentralizado DeFi tem direito de voto na estrutura do sistema que valida as transações. Aí essas pessoas que têm direito significativo de voto para alterar a estrutura do sistema seriam responsabilizadas na eventual ocorrência de um ilícito. É uma opção. A outra é simplesmente você nomear um CPF ou um CNPJ que assumiria a responsabilidade por aquilo de forma integral. Não houve ainda uma resposta pronta. Tanto que o próprio mercado privado, que muitas vezes opta por essa defesa, vamos colocar assim, de que tudo seja descentralizado, ele mesmo, quando vai fazer seus negócios, vamos colocar assim, ganhar dinheiro no mundo real, dentro da sua estrutura, ele faz um paralelo entre o ambiente descentralizado, fazendo o registro e negociação do ativo nesse ambiente DeFi, e um ambiente centralizado, onde ele constrói uma governança para poder conseguir identificar quem está tomando decisão em cada uma etapa desse negócio. Ou seja, não é fácil fazer isso, não é fácil fazer isso. Então, não sei se eu respondi a sua primeira pergunta, senão você pode retomar, tá, William? E sobre o segundo ponto, eu vou te dar uma opinião pessoal, mas eu sei que é corroborada por alguns membros do Banco Central, inclusive da diretoria colegiada, é que eu não vejo como, não vejo mesmo, tá, no ambiente institucional, você conceber transações sobre o véu do anonimato. Repito, resguardada a privacidade das partes. Aí eu estou colocando, logicamente estou aqui representando o Banco Central, mas não acho concebível que, ainda que você possa fazer isso, e a tecnologia descentralizada permite, sim, que nós devamos fazer. Nós não trabalhamos dessa forma, né? Se a transação é lícita e guardada os direitos de privacidade, não há por que você ocultar as partes que estão envolvidas naquele negócio, porque certamente aquele negócio, no mercado financeiro, no mercado de capitais, certamente tem o potencial de causar a lesão a terceiros de boa fé, que não estão diretamente envolvidos naquele negócio. Então, não tem como você permitir um ambiente saudável de negociação sem comprometer outros lados da economia real, se você permitir uma transação
resguardada pelo anonimato, sem a perspectiva de órgãos de controle para saber quem são os diretos envolvidos naquele negócio. Então, assim, resumindo, eu acho que o Estado não deve ir por esse caminho. Ainda que possa, o travel rule tem que estar cumprido. Antônio, enfim, se me permitir a gente continuar esse bate-bola, você falou sobre bolsa, sobre a CVM, e eu sou muito interessado, assim, eu acompanho, eu acho enfim, a ideia do sandbox regulatório é muito interessante. Para quem está nos acompanhando, ainda não está habituado com o conceito, seria uma referência, né, a caixa de areia, onde é um espaço controlado onde as crianças podem brincar ali, usar sua criatividade, mas de uma maneira controlada, né? Então, pessoas que querem apresentar ou colocar no mercado produtos financeiros inovadores apresentam a CVM, que de forma controlada e monitorada, supervisionada, admitem algumas experiências que evitem alguma lesão ao consumidor, mas também não restringam totalmente a capacidade de inovação de novas tecnologias e novos produtos financeiros. Aí eu ia te perguntar, Marcos, sobre essa primeira rodada, enfim, esses primeiros projetos que estão no sandbox regulatório da CVM, se você está acompanhando, salvo engano, acho que foram 3 que foram aprovados, 3 projetos. Como é que funciona agora? Como é que a gente faz para acompanhar? Enfim, como são esses projetos? Você tem alguma informação sobre isso? Consegue nos dar um panorama sobre como está na prática mesmo esse sandbox regulatório funcionando? Na prática, a ideia, como você mencionou, é que você possa fomentar projetos que não seriam, vamos colocar assim, executados pelo mercado privado pelo receio de uma punição administrativa, né? Ou pela própria vedação existente na norma infralegal a esse respeito. Então, esse também é um dos motivos que, em geral, nessas primeiras rodadas, e isso aconteceu também no Reino Unido, patrocinado pelo FCA, eles estão começando a 8ª experiência agora lá na Inglaterra, e você percebe que tem mais ou menos uma redução grande no número de projetos que propõem a experiência para os que são aprovados. Porque, primeiro, é um problema de arcabouço jurídico, né? Você não tem como acompanhar um projeto que você não é legalmente competente para regular, né? Não tem sentido isso para o sandbox. E muitas vezes o próprio mercado confunde, né? E traz projetos que não estão dentro da competência do regulador, apesar de nós termos um trabalho de tentando orientar isso de forma específica. E o outro é que você avaliar os parâmetros mínimos necessários que vão ter que ser cumpridos para o funcionamento daquele projeto. Porque a ideia é o quê? Você reduzir o custo de observância para ele poder experimentar, mas não reduzir a um ponto tal que você provoque riscos para o mercado consumidor e para os órgãos institucionais, inclusive o Ministério Público, que precisa controlar, acompanhar aquele mercado, né? O próprio Banco Central na supervisão também. Então, o desafio é esse. Mas o Banco Central, CVM e SUSEP, resolveu encarar o desafio, né? Porque isso traz, de fato, uma movimentação muito grande dentro do órgão, né? De pessoas que têm que avaliar cada projeto de forma individualizada, não um padrão geral, né? E o desafio agora está sendo nessa fase ainda estamos na fase recursal, então assim, eu não posso ainda publicar, né, os projetos que vão ser, porque ainda estão sendo avaliados pelo comitê que está julgando os recursos, né? Mas o desafio agora no momento é estabelecer esses requisitos mínimos, né? Porque você não tem mais uma norma específica e ampla e abstrata que trate daquele tema como um todo, o tema é novo. Então você tem que fazer uma avaliação preliminar daquele projeto e estabelecer alguns requisitos que não impeçam aquele agente de executar, mas que também não comprometa as partes que estão envolvidas naquele negócio. Mas tudo der certo, né, e acreditamos que vai dar certo, no começo de 2022 nós já vamos ter começado aí a experiência, aí eu acho que vou ter mais, talvez mais informações mais precisas para passar para você aí, e se tiver interesse pode ficar à disposição, estou à disposição. Aí, não, tá? Antônio Marcos, assim, eu realmente acompanho com muita atenção. Eu acho que estabelecer condições de admissão, enfim, que estabeleçam incentivos para a inovação, sem exagero, exatamente, mas também garantindo limites de execução que protejam o mercado, é dificílimo, é muito tênue, né? É muito tênue. Senão você, enfim, acaba empurrando o inovador para a informalidade, para lacunas regulatórias em que ele assume riscos ali, não só para ele, mas como para o consumidor. São riscos para o consumidor, né? Então, assim, eu acho muito relevante, eu acho que o Ministério Público tem que acompanhar
de uma forma bastante atenta e de perto essas regulações, até para não também ser um ator que gere vetores negativos de incentivo de inovação para o mercado, né? Ou seja, o Ministério Público tem que ter, nessa ideia de análise econômica do direito, consciência de que forma suas posições impactam na capacidade de crescimento, de desenvolvimento econômico sustentável, de inovação, assim, garantindo a tutela do mercado, do consumidor e, enfim, e das pessoas. Enfim, não esperava que você falasse sobre os casos concretos, não era nem essa a ideia. Eu acho que mais à frente a gente pode voltar a falar, mas é que eu acompanho e tenho muita curiosidade mesmo sobre o sandbox regulatório. Antônio, mais uma vez, obrigado. Eu vou voltar a palavra para a Paula, que eu acho que estou monopolizando aí algumas perguntas. Eu que agradeço. Não, eu não tenho condição de fazer esse tanto de pergunta, não, viu, Antônio? Sendo muito sincera. E até mas as perguntas foram muito boas até agora. Curiosidade que é a segunda mesa que eu presido o evento a respeito desse tema, e as duas pessoas cujas palestras eu apresentei tinham alguma relação com a área de exata, né? Estou vendo que você é engenheiro mecânico, a outra era uma matemática. Já fui um tempo, Paulo. Que tem uma relação, vamos dizer assim, com os números, né? Isso é um tema muito árido para a gente que é tão da área de direito, né, de humanas, assim. Então, foi excelente a sua exposição, agradeço muito, agradeço também pelas perguntas. A gente não tem mais perguntas no chat, então eu vou encerrar aqui esse painel, passo a palavra de volta para o William, para a Elaine, eu aqui agora fiquei em dúvida com esse protocolo, mas queria agradecer mais uma vez, foi excelente, viu, Antônio? Bom dia para você. A honra é minha, Paula, muito obrigado. Elaine, por favor. Muito obrigada, Antônio Marcos, pela palestra, foi excelente, agregou muito conhecimento para todos nós. Bem, então agora, dando prosseguimento, eu devolvo a palavra para o Dr. William para conduzir o próximo painel. E vou pedir licença para me ausentar, porque eu tenho uma outra reunião. Tá? Bom, Antônio, agradeço também, obrigado. Vou pedir licença a todos, porque para um pequeno intervalo, são 10h42, às 11h nós voltamos com o professor Nicos Passas, nós temos uma questão de fuso horário, e ele pediu para que a gente fizesse essa alteração, a palestra inicialmente estava agendada para as 9h30, de 9h30 às 10h30, mas então nós antecipamos o primeiro painel, e a palestra do professor Nico Passas foi alterada para as 11h. Então, Paulo, agradeço também aí a colaboração. Antônio, obrigado por tudo e acredito que você será convidado outras vezes a colaborar com a Escola Institucional do Ministério Público. Assim, é um conhecimento muito específico e que nós precisamos muito desse tipo de esclarecimento e de orientação, desde o mais simples até o mais complexo e mais atual, e eu acho que você é um grande expoente desse tema no Brasil e pode ajudar muito o Ministério Público. A gente agradece. Para mim é uma honra, William. Eu que agradeço o convite, viu? E a confiança. Muito obrigado. Estou à disposição. Bom dia a todos e às 11h nós voltamos com o professor Nicos Passas.